Ok, estamos aqui de volta comigo, professor Luiz Carlos. Vamos para mais uma questão aí de estudo dos gases. Olha aí, terceira questão. Um gás perfeito a temperatura de 0 graus Celsius e sob pressão de 1 atmosfera ocupa um volume igual a 22,4 litros. Aquela CNTP, né? Qual seria o volume ocupado por 5 mol deste gás a 100 graus Celsius sob a pressão de 1 atm? Então vamos, como em todo concurso, nós temos que fazer a leitura novamente. Um gás perfeito, a temperatura de 0 graus Celsius e sob pressão de 1 atm, então, temperatura 0 graus Celsius, eu tenho que converter para Kelvin, né? Então, 273, tá certo? É só somar com 273. Então, 0 mais 273, a temperatura 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. E sob pressão de 1 atm, então P1 igual a 1 atm, ocupa um volume V1, então V1 igual a 22,4 litros. Qual seria o volume ocupado por 5 mols, então N, aí de números de mols, 5 mols desse gás a 100 graus Celsius? Então 100 graus Celsius eu vou somar com 273. 100 mais 273, nós vamos já ver que lá nos dados nós vamos colocar 373, porque a temperatura naquelas equações, nas fórmulas P1, V1, T1, tem que ser em Kelvin, eu não posso usar em Celsius, lembre desse detalhe. E sobre a pressão de 1 atm, P2 igual a 1 atm também igual a P1. Então vamos ver aí a solução, como foi que a gente colocou. Passando aí a telinha, ó. Aí, aperta aí, pronto. Primeiro, qual é a forma que eu tenho a equação de Clapeyron? PV igual a nRT. PV igual a nRT. Vocês viram isso em sala de aula, P de pressão, V de volume, N é o número de mols de gás que tem lá dentro, R é o vermelhinho aí, é uma constante, tá certo? E T é a temperatura em Kelvin. Passando aí, ó. Então, daí você tira que R é igual a PV NT, só substituindo R, né? Por que eu substituí R aí? Isolei o R. Porque eu tenho duas condições, ó, para cá. O problema disse uma condição em que ele deu o número de mols, o volume, a temperatura e a pressão, e deu uma outra situação em que ele deu o número de mols, o volume, a pressão e pediu um outro dado. Então, o que é que eu tenho constante nessas duas situações? A constante R. Então, o que R é sempre o mesmo número. Então, se eu mudo a pressão, a quantidade de mols e mudo noutra situação, eu tinha certa quantidade de mol de um gás, certa temperatura, certa pressão. Mudei a quantidade de mol, muda a temperatura, muda a pressão. Tá? O que é que eu tenho em comum dos dois casos? O R. Então, voltando à equação lá de Clapeyron, eu vou fazer o quê? Ó? Que P1, V1, N1, T1 vai ser igual a P2, V2, N2, T2. Lembre-se. Para cá. Lembre-se na questão anterior que era só P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Essa expressão que você viu que nós fizemos exercício aqui, dois exercícios anteriores, P1, V1 dividido por T1 igual a P2, V2 dividido por T2, é quando eu não mudo a quantidade de gás. Por exemplo, num botijão de cozinha lá da nossa casa, se você aquecer o botijão, você mudou a temperatura dele, mudou a pressão dentro dele, mas não mudou o número de mols. Então, por quê? Porque não entrou nem saiu gás, não entrou nem saiu molécula lá do botijão de gás. Você só mudou a temperatura, que por sua vez mudou a sua pressão. Então, lá você fazia P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Mas nesse problema aqui, ele disse que ele mudou o número de mols, botou mais gás dentro. Então, quando põe mais gás dentro, olha como fica a fórmula, voltando aí, ó, vai ficar assim, ó, aperta aí, ó. Vai ficar PV igual a NT, ou seja, P1, V1, N1, T1 igual a P2, V2, N2, T2. Por que apareceu o número de mols nesse, Luiz Carlos? Quando eu vi na sala de aula, eu não estava conversando, eu não estava prestando atenção, eu estava conversando aí, não entendi quando é que entra o número de mols. Ó, para cá. Quer ficar inteligente? Presta atenção. O primeiro ponto para uma pessoa se tornar bastante inteligente é prestar atenção na aula. Porque se você prestar atenção em todas as aulas, quando você chegar no final do ano, você vai ser diferenciado daquele aluno que não prestou. Então, o primeiro ponto é focar, é ter foco, é prestar atenção. Ok? Como eu digo em sala de aula, presta atenção. Você não presta, né? Tá certo? Então, vamos voltar aí para a telinha. Ó. Então, vai ficar P1, V1, N1 sobre T1 igual a P2, V2, N2, T2. Por que entrou aí o número de mols?
Porque ele variou, ele tinha 1 mol e depois botou 5 mols, ele mudou a quantidade de gás. Então agora é só substituir os valores. Substituindo aí, ó, a pressão inicial ele disse que era 1 atm, o volume inicial era 22,4 litros, o número de mols inicialmente era 1, a temperatura era 0 graus Celsius T1, que eu botei aí 273, porque tem 100 kelvins. Então, soma com 273. P2, ele disse que era 1 também atm. V2 é o novo volume, ele quer saber. O número de mols, ele botou 5 mols. Então, ele botou mais gás dentro, por isso que entrou o número de mols. E T2, ele disse que era 273. Aí eu somei com 100 e fica 373. Aí faz essas contas aí a gente encontra a resposta. Tem aí, ó, agora, V2 igual a 153 litros, ok? Então, ó, P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2, quando ele não modifica a quantidade de gás lá dentro. Quando modifica o número de mols, de 1 para 5 mols, aí fica P1, V1, N1, T1, P2, V2, N2, T2. Ó, para cá, para cá, para cá. Ah, professor Luiz Carlos, muito obrigado pela aula. Me lembrou isso que eu vi em sala de aula. É verdade, então aqui a gente assiste em casa, você aí em casa bem direitinho, tá certo? Olhando aí e revisando o que estudaram lá no colégio. Lembrando também que nós estamos com essas aulas aí, também vai aparecer aí no nosso blog, são mais de 800 aulas gratuitas, vocês podem acessarem aí, tem todas as disciplinas aí para concurso público, para aula particular, para o seu filho estar fazendo 2º grau, para quem vai fazer o Enem, está fazendo o pré, escolhe não só aulas comigo, Luiz Carlos, mas com alguns dos melhores professores de Natal, são todas as disciplinas lá, é o 2º grau, completa aí mais de 800 aulas, ok? Vamos voltar para mais uma questão lá do estudo de gases, acompanha aí. Um cilindro munido de êmbolo contém um gás ideal representado pelo ponto 1 no gráfico. A seguir, o gás é submetido sucessivamente à transformação isobárica e evolui do ponto 1 para o ponto 2. Isovolumetricamente evolui do ponto 2 para o ponto 3. Isotérmica e evolui do ponto 3 para o ponto 1. Ao representar os pontos 2 e 3 nas isotérmicas indicadas, conclui-se que... Aí passa aí para outra praia. Aí os gráficos. Então, ele deu esse gráfico aí, disse que o gás estava na situação no ponto 1, lá no meio do gráfico, depois passou para aquela seta azul lá no meio, ó, para o ponto 2 e depois desceu para o ponto 3, ok? Então, é isso que diz o enunciado. Nós vamos só voltar, porque sempre é bom a gente fazer a leitura como você deve fazer isso no exame, no concurso e no vestibular. Lembre-se que o Enem é um vestibular, tá certo? Um cilindro munido de êmbolo contém um gás ideal representado pelo ponto 1 no gráfico. A seguir, o gás é submetido sucessivamente à transformação isobárica, iso igual, bárica pressão, pressão constante, e evolui do ponto 1 para o ponto 2. Nós já vimos e vamos já ver lá no gráfico. Isovolumetricamente, iso igual, volume igual, e evolui do ponto 2 para o ponto 3. Isotérmica, iso igual, térmica, temperatura igual, e evolui do ponto 3 para o ponto 1. As 3 transformações que a gente revisou. Ao representar os pontos 2 e 3 nas isotermas indicadas, conclui-se que, aí vamos aí para o gráfico, e daqui a pouco a gente vai lá para as alternativas. Então acompanhe esse gráfico, olha vestibulando. Para cá, para cá, para cá. Primeira coisa, peguei um gráfico, ou em geografia, ou em história, ou em biologia, ou em matemática, em física, em química. Eu olho, não logo para a figura, eu olho o que eu tenho no eixo Y e no eixo X. Quais são as grandezas físicas, né, que tem aí no eixo X ou no eixo Y, ou quais são, se for geografia, a quantidade de moradores numa certa região. Então lá eles vão ter toda a informação. Na parte de biologia, só um gráfico de genética, o que acontecer, você olha quais são as grandezas que eu tenho nos dois eixos. Voltando lá para a telinha, ó, no eixo Y eu tenho a pressão, ó, a unidade está lá de pressão, ATM, atmosfera, e no eixo X eu tenho um V de volume, ó, a unidade que está aí, litro, tá? E no eixo Y eu tenho lá a pressão 1, 2, 3, no eixo X de volume ele não deu nenhum valor, e lá no meio do gráfico, aí sim, ó, no meio do gráfico ele diz que passou do 1 para o 2,
Acompanhe que essa seta azul aí, ó, passando do 1 para o 2, é uma constante, está dizendo que a pressão está constante, então é uma isobárica. Depois passou do 2 para o 3, essa seta aí azul no meio do gráfico, ó, entre as duas isotérmicas, entre as duas linhas vermelhas aí, ó, do 2 para o 3, observe que ele está no mesmo ponto no eixo X, então volume constante. Aí ele fez as opções, ó. Vamos lá para a opção. A temperatura do gás no estado 2 é 450 kelvins, perdão. Não posso dizer porque ele não falou em nada em temperatura. Vamos ver a letra B. A pressão do gás no estado 3 é 2 atm. A pressão do gás no estado 3 é 2 atm. Ora, volta lá para a situação, ó. No estado 3, ó, a pressão lá no ponto 3, se você olhar, vai ser 1 atm, então não pode ser, tá certo? Volta para as alternativas também. A temperatura do gás no estado 3 é 600 Kelvin. Ele não deu, Clepson, ele não deu, Jonadã. Ele não deu a temperatura, então 600 Kelvin, tá certo? Eu não posso marcar, ele não falou nada de temperatura. E letra D, a pressão do gás no estado 2 é 2 atm. Volta lá para o gráfico. No estado 2, ó, entre as duas linhas vermelhas, as duas isotérmicas vermelhas, no estado 2, realmente a pressão é 2 atm. É só olhar lá no eixo Y que corresponde a 2 atm, ok? Então essa é a opção correta. É interessante observar aí que eu tenho duas isotérmicas, isso é muito cobrado em concurso, eu já falei nessa aula de hoje, mas vou repetir. O ponto 2, o que eu posso garantir é que a temperatura no ponto 2 é maior do que no ponto 1 e no ponto 3. Por quê? Porque ele está numa isotérmica, né, acima, mais afastado da pressão e do volume, tá vendo? Então, se ele colocasse aí, a temperatura no ponto 2 é maior que a temperatura no ponto 1? Sim. A temperatura no ponto 1 é igual à temperatura no ponto 3? Sim, porque é a mesma isotérmica, a mesma vermelha, ó. O ponto 1 e o ponto 3 está na mesma hipérbole aí, ó, na mesma isotérmica. Então, a temperatura no ponto 1 é igual à temperatura no ponto 3. A temperatura lá no ponto 2 é uma outra isotérmica, é uma outra temperatura, é constante, mas é um outro valor e mais elevado porque está mais acima. Então, poderia ter aí que a temperatura no ponto 2 é maior que no ponto 1 e que no ponto 3, ok? Então, sempre ele gosta de colocar isso, beleza? Então, é para cá, para cá, para cá. Vamos voltando para mais uma questãozinha. Dois balões idênticos são confeccionados com o mesmo material e apresentam volumes iguais. As massas de seus respectivos conteúdos, um com gás hélio e gás metânio, também são iguais. Então, tem a mesma massa de gás hélio e gás metano. Quando os balões são soltos, em certo instante, eles alcançam, com temperaturas internas idênticas, a mesma altura na atmosfera. Quando os balões são soltos, em certo instante, eles alcançam, com temperaturas internas idênticas, a mesma altura na atmosfera. Passa. Admitindo o comportamento ideal para os dois gases, a razão entre a pressão no interior do balão contendo hélio e a do balão contendo metano é igual a... Então, vamos voltar, vamos reler a questão, né? Como a gente tem que fazer isso em qualquer prova, tá certo? Dois balões idênticos são confeccionados com o mesmo material e apresentam volumes iguais. As massas de seus respectivos conteúdos, gás hélio e gás metano, também são iguais. Então, a mesma massa de hélio e a mesma massa de metano. Quando os balões são soltos, em certo instante, eles alcançam com temperaturas internas idênticas, mesma temperatura, a mesma altura na atmosfera. Admitindo o comportamento de um gás ideal, teórico, para os dois gases, a razão entre a pressão no interior do balão contendo hélio e a do balão contendo metano é igual a... Para cá, para cá, para cá. Vestibulando. O que é a pressão lá dentro? Nós vimos que, eu falei aqui as três variáveis de gás. O volume é o volume do recipiente. Então, se eu tenho um botijão de gás lá na minha casa, o volume que o gás ocupa ali é o volume daquele botijão. Se você soltar ele na cozinha, vai ser o volume da cozinha. Então, o volume é do recipiente. A temperatura é a agitação das moléculas, o movimento delas, e a pressão é a batida delas no recipiente, é o choque delas, as moléculas batendo no recipiente. Ora, se eu tenho dois balões iguais, só que um é hélio e o outro é metano, e tem a mesma massa de hélio e a mesma massa de metano, eu já sei, e estão à mesma temperatura, então eu já sei que a pressão vai ser diferente. Professor, mas não era para ser igual ou não? Eu tenho
os dois balões com o mesmo material, construído do mesmo volume, a massa dos gases iguais, a mesma temperatura, não era para ser a pressão igual, não? Não. Isso é básico na química. Por que não vai ser igual? Porque se eles têm a mesma massa, como um é hélio e o outro é metano, o hélio tem um peso molecular, cada molécula do gás hélio tem uma massa molecular ou peso molecular diferente do metano. Metano é CH4, hélio é só HE. Então, no metano eu tenho um átomo de carbono em cada molécula e 4 de hidrogênio. Então, ele tem uma massa do metano é maior CH4. Então, quando você for calcular o número de mols, você vai ter um número de mols no hélio muito maior. Por quê? Porque a massa do hélio é menor. Tá certo? A massa da molécula do gás hélio é só 4. Do CH4, você calculando o peso molecular, a massa molecular, o carbono é 12, cada hidrogênio é 1, vai dar 16, quando somar 12 do carbono mais 4 dos 4 hidrogênios. Então, como eles têm peso molecular diferente, como são gases diferentes, se tem a mesma massa de hélio, a mesma massa de metano, como o hélio tem uma massa menor, só 4 gramas, e o carbono e o metano tem uma massa maior, então, como a massa total do gás é a mesma, não estou falando, a massa da molécula do hélio é diferente da massa molecular da molécula do metano. Enquanto o hélio tem uma massa 4, o metano tem 16. Como ele colocou a mesma quantidade de gás hélio e a mesma quantidade de gás metano, então ele botou mais moléculas de hélio. Se ele vai botar mais moléculas de hélio, a pressão do gás hélio vai ser maior no interior, ok? E como o hélio é 4, o metano é 12 do carbono lá na tabela periódica e 4 hidrogênio está 16, como a massa é 4 vezes menor, a pressão do hélio vai ser 4 vezes maior. Mas nós vamos mostrar isso aí no cálculozinho. Acompanha aí na telinha agora. Vamos lá. Passa aí e vamos ver aí. Ó. PV é igual a nRT. Então a pressão que o gás vai fazer depende, está aí, ó, a equação de Clapeyron que vocês viram em sala de aula. A pressão depende do volume de V, de N, que é o número de mols, de R, que é uma constante, e da temperatura. Só que o número de mols, eu até botei de vermelho, é a massa sobre o peso molecular. Então, o CH4, o peso molecular é 16. O hélio, o peso molecular é 4, é só fazer, né? Aquelas continhas, o carbono vale 12, cada hidrogênio vale 1, vai dar 16, o hélio dá 4. Então, como a pressão, ó, o P depende de V, depende da massa, que é a mesma, depende. Mas depende da massa molecular de cada um. Então, quando você colocar para o CH4, você vai colocar esse M grande e vai ser 16. Para o hélio, esse M grande vai ser 4. Então, a pressão vai ser diferente. Como a pressão aí está inversamente proporcional, a massa está dividindo, né? Quem tem menor massa tem maior pressão. Então, a pressão do hélio vai ser 4 vezes maior que a pressão do CH4. Eu peço desculpa que hoje a gente teve um problema no computador, estava aqui ao vivo, eu sempre escrevo e mostro para vocês isso, né? As outras aulas vocês estão acostumados com isso, mas dá para entender e eu fiz uma outra solução, aperta aí embaixo, ó, tá aí, ó. P1 sobre P2 é igual a N1 sobre N2. Por que a razão das pressões estão igual ao seu número de mols? Porque o volume, a temperatura dos dois balões é o mesmo volume, a temperatura é a mesma, então P1 e P2 só vai mudar pelo número de mols. O número de mols do hélio vai ser M sobre 4, o número de mols do CH4 vai ser M sobre 16. Como a massa dos dois gases ele disse que era igual, corta e vai dar a pressão do hélio 4 vezes maior, ok? Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Mas preste atenção, ele botou essas questões sempre aparecem. Ele botou dois balões iguais. Um ele botou hélio e o outro ele botou CH4. A mesma massa de hélio, a mesma massa de CH4. Como o hélio tem 4 gramas, então vai ter muito mais molécula de hélio. Tá? Colocou a mesma massa de CH4 e a mesma massa de hélio, o hélio vai ter mais molécula, tá certo? Vai ter mais número de mols, porque o número de mols é massa sobre o peso molecular. Então, como eu botei a mesma massa de CH4 no balão e no outro balão de mesmo volume, de mesma temperatura, botei a mesma massa de hélio, como o hélio, a massa é só 4, eu vou ter aqui muito mais molécula de hélio. Se eu vou ter muito mais molécula de hélio, eu vou ter uma pressão muito maior, tá certo? Por quê? Porque a massa molecular do hélio é 4. Então, eu botei a mesma massa de CH4 e a mesma massa de hélio.
tá? É a mesma massa lá dentro, só que eu vou ter mais molécula de hélio, porque a molécula de hélio, a sua massa é só 4, enquanto a do CH4 é 16. Então, se eu vou ter mais molécula do hélio, tá? Para ter a mesma massa de hélio e de CH4, eu tenho que ter muito mais molécula do hélio, já que sua massinha é menor. Então, se eu vou ter muito mais molécula dentro daquele balão, o hélio vai ter uma pressão muito maior do que a pressão do metano do CH4, tá certo? E como a do hélio, a massa é 4, do metano é 16, então é 4 vezes menor, o hélio vai ter 4 vezes a pressão maior. Lembre-se que a pressão é a batida das moléculas lá dentro. Então, se cair isso no Enem, 2 balões, um com CH4, com metano, outro com hélio, a mesma massa do gás metano, se eu botei lá, por exemplo, 5 kg de gás metano, coloquei 5 kg de gás hélio, eu vou ter mais moléculas de hélio, porque a molécula do hélio é menor, tá certo? Se é menor, então ele vai ter mais molécula, vai ter uma pressão maior. Então, se cair essa questão, lembre-se que a pressão do hélio no interior é maior do que a pressão do CH4. Como a pressão do hélio, a molécula é só 4 e do CH4 do metano é 16, então vai ser 4 vezes maior, ok? Olha aí na telinha, vamos para mais uma questãozinha, acompanha aí. Balões vendidos em parques e festas sobem porque são preenchidos com hélio ou hidrogênio. Após algumas horas, esses balões tendem a murchar, pois o gás escapa pela borracha do balão. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Então, vamos novamente ler a questão, como a gente deve fazer lá no concurso, ok? Ou no vestibular. Balões vendidos em parques e festas sobem porque são preenchidos com hélios ou hidrogênio. Vai para cá, bem rapidinho. O hélio e hidrogênio, ele tem uma massa menor que o ar. O nosso ar é formado com O2 e N2, 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio. Então, o hélio sobe e o hidrogênio sobe, que a massa dele é menor que a do oxigênio. O oxigênio é 16, o hélio é 4. Então, ele sobe, tá certo? Então, se eu botar um gás mais pesado que o oxigênio, ele não vai subir, ok? Volta lá para a questão. Balões vendidos em parques e festas sobem porque são preenchidos com hélio ou hidrogênio, que tem massa menor que a do ar, tá certo? Após algumas horas, esses balões tendem a murchar, pois o gás escapa pela borracha do balão. Pessoal, após algumas horas ele tende a murchar, porque o gás escapa, tá certo? Tá, pela aquela passagemzinha, e é chamada de efusão, essa fuga, tá? Efusão com E. A respeito, assinala a alternativa correta. Primeiro, hidrogênio e hélio escapam do balão através de um processo chamado difusão de gases. Não, difusão é mistura. O di já dei aí, dois, né? É mistura de gases. Aí o hidrogênio está numa bexiga, o hélio noutra. O hidrogênio está numa bexiga e o hélio noutra bexiga. Ou seja, o hidrogênio está no balão, o hélio noutro. Quando eles escapam, não é difusão, é efusão. Não confundam, é fusão com difusão. Difusão é quando você pega 2 gases e mistura num recipiente, tá certo? E efusão é quando um gás escapa, como está escapando aí dessas bexigas, desses balão de festa, ok? Então, hidrogênio e hélio escapam do balão através de um processo chamado difusão. Mentira, difusão é mistura de gases. Eles escapam através da efusão. 2. Se um balão fosse preenchido com hidrogênio e hélio, essa mistura de gás seria homogênea, correto. Para cá, toda mistura de gás é homogênea. Aqui no ar, eu tenho oxigênio, 20% do nosso ar é formado de oxigênio, 80% de nitrogênio, praticamente. Tem alguns outros gases aí, mas em síntese é isso. Quando a gente inspira, entra O2 e N2. 20% do nosso ar é de oxigênio, 80% é de nitrogênio. Mas eu não vejo onde está o oxigênio e o nitrogênio. Ah, vou respirar o oxigênio, vou respirar o nitrogênio. Não, você não consegue ver. Então, a mistura de gases, os gases se misturam, tá certo? E ocupam o volume do recipiente e é homogênea. Toda mistura de gases é uma mistura homogênea, porque você não vê onde está um gás ou o outro, ok? Voltando lá, ó. Então, o 2 está correto. Se um balão for preenchido com hidrogênio e hélio, com os dois juntos, essa mistura de gases seria homogênea, certo? Toda mistura gasosa é homogênea. 4. A velocidade de efusão dos gases depende somente do meio pelo qual esses gases efundem. Não, depende também qual é o gás. Então, por exemplo, se eu tenho hidrogênio e hélio,
num balão, o hidrogênio está fugindo e o hélio está fugindo, eles fogem com velocidade diferente, porque são gases diferentes. Então, a 4 está errada porque ele diz, a velocidade de efusão dos gases depende somente do meio pelo qual esse gás efundem. Não, depende também qual é o gás. Voltando aí, lembra lá da formulazinha, né, que depende do gás. Passando aí para o outro. A densidade absoluta de um gás pode ser expressa como sendo a relação entre a sua massa molar em gramas e 22,4 litros na CMTB. Então aí a formulazinha que a gente viu no início da aula, a parte lá de densidade, tá certo? Ele pode ser expressa pela sua massa molecular, pela sua massa molar e seu volume. Densidade é massa sobre volume, correto. CMTP é aquelas condições normais de temperatura e pressão que a gente viu no problema anterior, que corresponde a 1 mol, a um volume de 22,4 litros. 16. Gás sulfídrico, um gás tóxico. Por ser mais denso que o ar, acumula-se junto ao solo quando escapa de seu recipiente. Correto. O gás sulfídrico, né, ele tem aí o enxofre, a massa dele é 32, então já é uma massa, é um gás pesado. Esse gás ele não sobe, é para cá, para cá, para cá. Se você encher um balão de festa com gás sulfídrico, ele vai ficar no chão, porque a massa do gás sulfídrico é maior do que a massa do nosso gás, que é O2 e N2. Se você enche com gás hélio, ele já sobe, porque a massa do hélio é menor do que a massa do O2 e do N2, ok? A gente tinha falado já isso, então está correto. Beleza, vestibulando?